Correção da última atividade de geometria analítica. Questão fala: determine o coeficiente angular da reta ou declividade que passa pelos pontos A e B. Só que antes de resolver, gostaria de fazer uma breve revisão do que seria esse coeficiente angular. Bom, pessoal, isso aqui é a equação da reta y é igual a mx mais n, onde que esse m é o nosso coeficiente angular. Esse n eu vou chamar de coeficiente linear. Só que antes de propriamente começar a calcular a equação da reta, vamos primeiro determinar quem é esse m aqui, ó. Mas quem seria esse m? Na verdade, esse m ele é a tangente desse ângulo alfa, onde que é a inclinação da reta R em relação à coordenada x, que chamamos de abscissa. A gente vai ter quatro casos. Esse aqui é o primeiro, onde que esse ângulo alfa ele vai estar entre 0 graus e 90, ou seja, ele vai estar paralelo ao eixo x até uma reta formada entre 90 graus. Nunca vai chegar a 90 graus nesse primeiro caso. Se isso acontece, temos que a tangente desse ângulo, temos que m, que é a mesma coisa que é o coeficiente angular, é a mesma coisa que a tangente desse ângulo alfa, que vai estar sempre entre 0 e 90 graus. A tangente de alfa ela é positiva. Isso consequentemente, m, que é o coeficiente angular, também será positivo, ou seja, maior que zero. Então, a reta, como vimos lá na função do primeiro grau, ela é uma reta crescente. Temos esse segundo ponto aqui, segundo caso, em que a tangente ela é maior que 90, ou seja, ela vai ser maior que 90, menor que 180. Se isso acontece, a tangente desse ângulo alfa aqui, ó, ela é negativa. Se isso ocorre, logo m, que é o nosso coeficiente angular, também será negativo. Se ela é negativo, a nossa reta R ela é uma reta decrescente, como vimos na função do primeiro grau. Também temos o terceiro caso, o segundo caso. Nesse caso aqui é o nosso terceiro. É quando a reta R ela é paralela ao eixo x. Então o ângulo alfa ele é 0 grau, ou seja, é como se eu transladasse a reta R para cá, para o eixo x. Então o ângulo formado entre a reta R e o eixo x é 0. Se isso acontece, nosso coeficiente angular, que também é a tangente de alfa, mas a tangente de alfa, né, que nesse caso é 0, tangente de 0 grau é 0. Logo, a declividade ela é 0. Então, teremos somente o coeficiente. Como m é 0, então 0 vezes x é 0. Então, nossa reta nada mais é do que o coeficiente linear. Veja aqui, ó, que ele toca algum ponto em y. E temos também o último caso, que é quando a reta ela é paralela. Vou colocar R aqui. Ela é paralela à coordenada y. Então, se isso ocorre, se ela é paralela a y, isso quer dizer que esse alfa, que é o ângulo formado entre a reta R e a coordenada x, que é a abscissa, é 90 graus. Se isso ocorre, a tangente de alfa ela não está definida, certo? Então, não teremos valor fixo para esse ângulo aqui, ó. Esse aqui é o nosso último caso. E essa aqui é a nossa formulazinha que a gente vai usar para calcular o coeficiente angular de uma reta. Variação de y, delta y sobre delta x, né? Onde nosso delta y vai ser y2 menos y1. E nosso delta x vai ser x2 menos x1. Equação essa já demonstrada durante as videoaulas apresentadas lá no Google Classroom.
Então, a partir dessa breve revisão, a gente agora pode calcular o coeficiente angular a partir de 2 pontos. Lembrando que uma reta, por definição geométrica, ela sempre passa por 2 pontos. Tenho 2 pontos, então posso traçar uma única reta. Então, nosso M, coeficiente angular, de acordo com a fórmulazinha, vai ser ΔY sobre ΔX. Então, eu vou chamar esse aqui de x1, esse aqui de y1, esse aqui de x2 e y2. Lembrando que x sempre é a primeira coordenada, e y sempre é a segunda. Então, eu dou nome para poder ter uma melhor visualização na hora de substituir na fórmulazinha. Onde que o nosso ΔY é y2 menos y1, e o nosso ΔX é x2 menos x1. Meu y2 é menos 1, menos da fórmula, y1 é 2, sobre nosso x2 menos 3, menos da fórmula x1, que é o nosso 3. Então, sinais diferentes aqui, ó, menos 1 com menos 2, a gente soma, conserva o sinal, menos 3. Da mesma forma, 3 com 3, 6, conserva o sinal. Quando dividir agora, eu vou fazer o jogo do sinal, menos com menos, mais. E 3 sobre 6 não é um número natural, nem inteiro, então eu vou simplesmente simplificar. Vou dividir por 3 em cima e embaixo, onde que 3 dividido para 3 é 1, e 6 dividido para 3, então nosso coeficiente angular é 1/2.